Tá, vamos lá, veja isso. Um jovem britânico promoveu uma baita de uma confusão num voo de Londres para Minorca, na Espanha, por causa de uma simples piada. Sim, você não ouviu errado, é uma simples piada. Ou talvez não simples. A situação foi tão grave que as autoridades britânicas acionaram o governo espanhol, que porventura mandaram um caça F-18 acompanhar o voo até pousar. Quando o avião pousou, os caras revistaram o avião todinho, tudo, pegaram o moleque, o rapaz, levaram para prisão lá na Espanha mesmo. Olha só, ele enviou uma mensagem, uma piada, e foi num grupo privado para 6 pessoas, um grupo que tinha 6 pessoas, que também estava no voo ali. A mensagem era simplesmente assim: estou a caminho para explodir o avião. Sou do Talibã. Uma mensagem como essa, claro, alertou as autoridades. Os caras foram para cima. O rapaz foi acusado por desordem pública na Espanha. Foi detido, ficou 2 dias. Depois foi liberado, respondeu em liberdade. Ele até voltou para o Reino Unido, mas lá foi interrogado também e passou por um perrengue do cacete. Mas vamos lá. Agora entra algumas perguntas bem discutíveis para esse assunto. Primeiro, como as autoridades tiveram acesso a uma mensagem privada, num grupo privado, do Snapchat? Era o aplicativo que ele utilizou. E aí tem outra questão, o Snapchat é um aplicativo criptografado? Como é que conseguiram? Tá, mas sendo o Snapchat um aplicativo criptografado ou não, como as autoridades têm o direito de monitorar mensagens privadas de alguém? Como isso pode acontecer? Vamos falar sobre isso. Antes disso, se inscreve aqui no canal, clica no like, curte aí o vídeo, para esse vídeo ganhar mais projeção, alcançar mais pessoas. Vamos lá, o primeiro argumento do promotor que fez a acusação foi que as autoridades acessaram o conteúdo que o rapaz enviou, porque um dos rapazes, um dos amigos deles, ou ele, acessou uma rede pública no aeroporto, um Wi-Fi pública no caso. Fique esperto, Zé, os caras estão de olho no conteúdo que você acessa, hein? Mas aí que tá, é possível acessar um celular ou interceptar mensagens de conteúdo de um aparelho de telefone pelo Wi-Fi público? A resposta é sim. Não é à toa que esses aplicativos de mensageria, todos eles, hoje em dia são criptografados de ponta a ponta, ou seja, o conteúdo enviado só pode ser lido pelo dispositivo que recebeu aquele conteúdo, nunca no meio do caminho, mesmo que ele seja interceptado, não dá para ler. O aplicativo que envia a mensagem gera tipo de um código, tipo de uma chave, que só o aplicativo recebedor tem essa chave para poder desencriptar a mensagem, então só ele consegue ler. Claro que isso acontece em milissegundos no back-end, ninguém vê, não tem como saber. Mas os caras desenvolvem isso porque as redes públicas possibilitam inúmeras formas de invasão de um dispositivo. Mas não é só a interceptação não, tá? A própria invasão do dispositivo, do celular, pode ocorrer tranquilamente. Cara, é possível acessar um celular inteiro, dá para ver todo o conteúdo, dá para acessar a câmera, dá para filmar, dá para tirar foto, dá para tirar print, gravar conversas, copiar dados, tudo que você puder imaginar. Tudo dá para fazer, tudo depende das permissões que você concede quando você acessa aquela rede pública, aquele Wi-Fi público, seja por meio de um link que você acessou, ou seja por meio do preenchimento dos cadastros que tem quando você acessa o Wi-Fi público. E olha, eu tô falando de hackerzinho iniciante de internet. Imagina, tipo, os malucos que têm anos de hackeamento, que manjam de tudo, de encontrar falhas de segurança de sistema bancário. Esses caras sabem de tudo, eles fazem o que eles quiserem. É comum em Wi-Fi público ter aquele link de cadastro, né, onde você preenche e concorda com todos os termos. A partir dali você passa a ter acesso à internet de um aeroporto, de um hospital, de um shopping, que seja. Na maioria dos casos, esses termos que você concorda ali são termos legais para proteger o próprio local, a própria instituição, né? Porque os caras não sabem quem você é, você está acessando a internet deles, ninguém sabe as suas intenções, então eles precisam ter uma certa proteção legal ali, porque você concordou com aqueles termos. Mas essa permissão, esse link de cadastro, pode dar muito mais acesso do que você imagina ao seu celular. Claro que hoje o Android, o iOS, eles avisam quando a sua câmera está sendo utilizada, seu GPS está sendo utilizado, as gravações do seu telefone, do seu microfone também estão sendo utilizados. Existe já algumas notificações, você desabilitar elas, você está ferrado, mas existem notificações que já te avisam no Android, né? Mas, meu amigo, no caso desse garoto, a gente tá falando aqui de um governo, o governo do Reino Unido, simples assim. Os caras podem ter ferramentas, recursos para acessar até o exame de próstata desse moleque. Então, assim, o que eles quiserem acessar desse celular, eles podiam acessar, é o governo britânico. Então, os caras desconfiaram de algo e, ao desconfiar,
Eles foram pra cima, não tem jeito, eles acessaram tudo. Existem várias formas de fazer isso de forma madura, imagine de maneira profissional um governo. Quer ver, a gente pode até falar da NSA, dos Estados Unidos, os caras tinham acesso a tudo. Depois que o Edward Snowden fez a denúncia, como a agência funcionava, tinha gente colocando fita isolante nas câmeras, colocam até hoje. Aliás, espera aí, deixa eu colocar aqui também. Os caras tinham acesso a e-mails do governo brasileiro, a e-mails da presidente da república na época, Dilma Rousseff. Então assim, eles podem acessar o que eles quiserem, os caras têm ferramenta para isso. Mas aí que o assunto fica um pouco delicado, porque o que vale mais, a sua privacidade ou a sua segurança? Eles vão dizer que a interceptação foi feita em nome da segurança e há quem diga que isso está correto, outros vão dizer que isso é um absurdo e vão dizer o seguinte, onde fica a liberdade de expressão, né? Mas também tem que dizer, mas se o rapaz estivesse mesmo portando uma bomba e pensasse mesmo em explodir o avião, tirando inúmeras vidas, e aí? E se você tivesse um familiar no voo e esse avião explodisse, né? E o governo tendo acesso a essas mensagens, tendo acesso a esse conteúdo, não ter feito nada, porque não, isso é só uma piada e não se deve fazer nada, porque não se deve intrometer na privacidade dessa pessoa. É uma coisa muito complicada de se pensar. O governo tem uma certa responsabilidade. Cara, é muito complexo. Nós temos a atitude primal de dizer, a minha liberdade de expressão conta muito, invadiram minha privacidade. Mas, cara, pensa, um governo, ele tem responsabilidades pela segurança de todas as pessoas naquele voo, no país inteiro, inclusive a do próprio rapaz. E de forma alguma os caras podiam abrir mão de agir diante da possibilidade de alguém explodir um avião. E a gente sabe que isso nos dias atuais, aliás, nos dias anteriores já era possível, imagina agora, nos dias atuais tem gente maluca por aí. E eu acho que o governo faz uma conta muito simples, que é, o governo britânico no caso, mais vale salvar 140 pessoas invadindo a privacidade de um único maluco, do que respeitar a privacidade dele e deixar 140 pessoas irem pro beleléu. Então, assim, acho que a conta é bem simples de fazer. E pelo que se entende, o governo não acessou as mensagens dele para prejudicá-lo ou para controlá-lo, no sentido dele ser um cidadão controlado, mas para proteger um monte de pessoas que estavam ali com ele, que supostamente estariam correndo perigo. Mas os argumentos da defesa do rapaz no julgamento que ocorreu na última sexta-feira, dia 26/1 de 2024, foi que ele estava num grupo privado, falando com amigos de forma privada, fazendo brincadeiras inocentes, não tinha intenção, né, de prejudicar ninguém, coisas que jovens falam em aplicativos, em mensagem e tudo mais, não estava tentando fazer mal ao país. E quantos jovens não fazem isso todos os dias? Se tem uma coisa que jovens sabem fazer, é falar bobagem, falar besteira, falar merda o tempo todo. A quinta série impera no mundo, meu amigo. Seja lá qual for o país, a quinta série não morre nunca. E a defesa dele se apoiou principalmente nessa questão da privacidade, da liberdade de expressão no ambiente privado, de que ele não tinha intenção de fazer nada mal ao país. Mas aí perguntamos, peraí, mas e a criptografia do Snapchat? Não tinha criptografia? Será que não funcionou? Primeira coisa é que, até onde se sabe, o Snapchat só tem criptografia nos Snap, ou seja, nas postagens de vídeo e foto, mas não na mensagem. O quê? Não tem criptografia nas mensagens? Então quer dizer que se o cara postar uma foto, tem criptografia. Ok. Mas se ele pegar a mesma foto e enviar de mensagem para alguém, não tem criptografia? Caramba! Por que não fizeram o negócio completo? Por que deixaram pela metade? Olha, eu vou te dizer que tem um monte de gente que não sabe disso, cara. Imagina só. Bom, mas é isso aí. Essas são as brechas, né? Como eu falei, mesmo que fosse criptografado, o governo britânico deve ter ferramenta, cara, para printar até a tela desse moleque. Então, ele conseguiria capturar de alguma forma. Mas aí vem outra pergunta. Os caras monitoram todo mundo, absolutamente tudo, e vão fazendo filtro automático das palavras, tal. No caso deste moleque, a palavra Talibã. Ou os caras estariam já monitorando esse rapaz por causa da aparência dele, ou da etnia dele, da postura, do jeito dele? Fica essa questão. E vou te falar, é de se pensar, porque gato escaldado tem medo de geografia. E esses caras ficaram bem paranoicos depois de tantos casos de terrorismo que já ocorreu nos últimos anos. Eu não duvidaria nada se descobrisse depois que esse rapaz já era monitorado de alguma maneira
por conta de alguma coisa que ele tenha dito antes, em algum lugar, e no momento dele comprar a passagem dele, o número do telefone dele foi capturado pelo cadastro, os caras vasculharam e hackearam esse moleque. Então não seria nenhuma surpresa se descobrisse isso no futuro. Claro que isso não vai acontecer, é só um caso pequeno, não acho que isso vai adiante. Porque nem sempre é aleatório. Pô, você já viu aqueles programas de TV de aeroporto, onde os policiais param pessoas suspeitas de traficar algo, de estar levando algo? Nem sempre é aleatório. A maioria das vezes os caras ficam olhando pelas câmeras, as aparências, a postura, o jeito, porque eles consideram que comportamentos suspeitos já são o suficiente para eles poderem parar alguém, né? Então, não seria surpresa não se por um acaso esses caras acabassem monitorando esse rapaz desde o momento em que ele entrou no aeroporto. E fica a pergunta no ar aí, isso é só uma pergunta. O rapaz foi absolvido do caso recentemente, mas ficou a lição de casa, né? Falar em explodir avião nunca mais, né? Principalmente quando você estiver embarcando num avião, né? E você fique atento às redes públicas, tá? De preferência, use o pacote de dados. Hoje em dia, qualquer um tem um pacote de dados ali, mais ou menos, não vai precisar de Wi-Fi público, tá? Já atende bem a necessidade, dá para usar de boa, dá para mandar mensagem, vídeo e visualizar bastante conteúdo sem precisar acessar a rede Wi-Fi pública em ambientes públicos. Mas se você for acessar, se você for usar, não acesse banco, não envie mensagens idiotas, como esse idiota enviou, e saiba que não existe privacidade 100% quando você acessa a internet. Não tem. E você eventualmente que usa a internet da quebrada, que é aquela internet gatonete, tá? Também fica atento. É a mesma vulnerabilidade, até maior, você está bastante exposto, a forma de invadir seu celular, seu computador é exatamente igual. É isso, deixa seu like no vídeo, deu trabalho pra caramba, se inscreve no canal e hasta la vista.